Marcha do Progresso. Questão 779. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, a gente convivendo junto, no nosso dia a dia, seja no ambiente de trabalho, no ambiente do templo religioso, no trânsito, dentro do ônibus, a gente vai observando como que o outro age e, a partir do nosso discernimento, a gente vai observando para a gente crescer. Lembrando que algumas doenças e algumas intoxicações aumentam a agressividade da pessoa e vai causando determinados desequilíbrios. Já citei antes, o mercúrio, as pessoas têm tendências a serem agressivas, brigonas. O alumínio, a pessoa tem impulso suicida ou impulso de assassinar. E cada uma das intoxicações, para cada metal, para cada elemento químico, melhor dizendo, vai ter uma característica diferente nos nossos padrões físicos e mentais. Portanto, entendendo a doutrina espírita, vai facilitar nós entendermos o Evangelho e, nos tratando com homeopatia, vai facilitar o processo de reforma íntima. Questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. E ele cita essas questões que nós vamos ver mais à frente. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo intelectualmente e a partir de várias e várias experiências, nós vamos então aprendendo a nos evangelizar. Letra A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quanto mais inteligente é a pessoa, quanto mais a pessoa vai se tornando mais capaz de compreender intelectualmente as técnicas do mundo físico, ele também deveria entender as coisas espirituais. Embora nem sempre se dá um processo paralelo. Um está sempre um pouco mais à frente do que o outro. Letra B. Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, mais pervertidos também? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, esse processo de moral e inteligência e moral, eles vão caminhando mais ou menos dentro de duas linhas paralelas, mas a intelectual está um pouco mais à frente e a outra vai caminhando atrás, se a gente for fazer assim. E ao longo de séculos, nós vamos nos aperfeiçoando, lembrando as intoxicações. Então, as pessoas que têm, conforme existe país que tem a água muito intoxicada com arsênico. Embora a quantidade de arsênico não seja suficiente para matar, mas é suficiente para que a pessoa acha que só pode existir ele no centro da situação, ele como ponto de partida, de referência para tudo, e mesmo que ele tenha que usar qualquer mecanismo para obter esse objetivo. A partir do momento que a pessoa vai se desintoxicar, seja com a doença grave ou com o tratamento adequado, essa pessoa então começa a ter outras percepções. E também tem outras substâncias que, ao nos intoxicar, nós começamos a ter ideias muito psicodélicas, vamos dizer assim. E também a característica do espírito, que já traz o germe da maldade em si. Então, a parte, às vezes, intelectual, vai caminhando dentro de um processo, às vezes, bastante acelerado, e a moral vem passo a passo, gradativamente. E lembrando que, às vezes, uma pessoa ela tem uma ideia de moral muito grande, mas a ideia, assim,
eu vou casar, vou viver a vida inteira com essa pessoa. Não vou ter nenhum relacionamento fora extraconjugal. Mas, em compensação, ele trapaceia, ele manipula para ter corrupção, age de uma série de formas totalmente incompatíveis com a necessidade evolutiva do grupo, do processo onde nós estamos inseridos. Então, inteligência não quer dizer moral. E moral, às vezes o espírito é muito inteligente, ele nasce com um bloqueio de uso dessa inteligência, mas com uma moralidade muito elevada. Porque, às vezes, a falta da inteligência vai fazer a pessoa ter mais humildade e, com isso, ele vai procurar desenvolver o aperfeiçoamento íntimo, o respeito pelas leis divinas. E como nós estamos na Terra, um planeta de provas e expiações, nós vamos passando pelas nossas necessidades de aprimoramento até que um dia, ao longo de séculos, possamos sermos melhores. E interessante, ele coloca que nós temos que ter muito cuidado, porque nós podemos desenvolver muita inteligência e servirmos, usar essa inteligência para fazer o mal. Por isso que é tão importante a gente buscar se moralizar também. Porque a inteligência é muito importante, mas sem um princípio do bem, um objetivo do bem, ela pode se desviar para o mal. Conforme foi citado as 3 questões, que citou 2, depois citou 2, mais uma repete, tá? Vamos lá, 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Não, pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e moral. Se somente se adianta num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longa e penosa lhe serão as provas que se seguirem. Tudo o que você fizer na vida atual para se melhorar intelectualmente, moralmente, você já está conquistando para a vida futura. Então, se aqui, por exemplo, você fez um curso de engenharia, depois você teve que fazer um curso de contabilidade, depois de economia, depois de direito, só exemplo. E aí você estuda bem a doutrina espírita, estuda bem o Novo Testamento, você teve conquistas intelectuais. Mas se você procurou agir de uma forma moralizada dentro da sociedade, buscando se corrigir, buscando domar seus impulsos, aí você está tendo melhoras morais. Na próxima existência, você já terá ganho intelectualidade, conhecimentos técnicos e também moralidade, certo? Então, é um exemplo. E é isso que nós temos que procurar fazer. E às vezes a gente chega e fala assim, mas eu estudei tanto para o concurso tal e não passei. Estudei tanto para o concurso tal e não passei. Mas você aprendeu. Talvez não tenha aprendido o suficiente. Nós estamos aprendendo. E quem te diria que para o seu processo reencarnatório passar nesse concurso seria bom? Então, são etapas que nós temos que fazer e observar para nos melhorarmos. Letra A. Pode, ao menos, o homem, na vida presente, preparar, com segurança para si, uma existência futura menos prenhe de amarguras? Sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. É o que nós explicamos. À medida que a gente vai procurando se aprimorar, vai procurando se corrigir, a gente vai dando os passos necessários, a gente vai conquistando as nossas melhorias para o amanhã. Eu conheci um senhor que ele falava muito palavrão. Então ele ficava assistindo uns programas, ele estava aposentado já com 80 e tantos anos, quase 90, e ele falava muitas palavras de baixo calão com referência às jovens que apareciam na televisão. E ficava falando tudo aquilo, e de repente ele fica cego.
Em pouco tempo a vista dele deu um problema e ele perdeu a vista. E aí, nos primeiros meses, ele xingava muito. E aí ele nem queria mais ouvir a televisão porque ele não podia ver aquelas pessoas. E a partir do momento, alguém foi falando do evangelho para ele, coisa que ele não aceitava ouvir antes. E um dia ele disse o seguinte: graças a Deus eu fiquei cego. Porque eu olhava para aquelas pessoas, eu só via o corpo. Eu nunca procurei entender a essência de suas almas. E agora que eu não vejo, eu começo a perceber que existem outros valores para que eu possa crescer espiritualmente, para que eu possa entender as coisas espirituais, entender outros valores que se deve ter na vida. Então, isso é muito importante, gente. Nós começarmos, a partir do momento de sofrimento que ele estava vivenciando, ele conseguiu vislumbrar, sem ser espírita, as possibilidades que ele teria a partir do momento que ele não via. Então, muitas das vezes acontecem certas coisas no nosso caminhar, na nossa vida, para que nós nos tornemos pessoas melhores. A questão 365 diz o seguinte: por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? E aqui é uma frase que muitas pessoas se confundem. Porque lá na definição de espírito superior, lá atrás na classificação dos espíritos, da questão 94 até, se não me engano, a 113, quando fala do espírito superior, diz que eles são espíritos de grande saber, de grandes conquistas. Aí a pessoa pensa assim: o espírito superior nunca erra. E o próprio Kardec diz aqui espíritos superiores, mas com padrões viciosos. Vejamos o que ele diz. É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que, então, por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período de sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. É o que a gente já falou anteriormente. Nós tínhamos falado que às vezes a pessoa tem pouca capacidade intelectual, mas muito senso moral, e às vezes tem muita capacidade intelectual e pouco senso moral. Então, esse contrabalanço nós vamos adquirindo valores, e temos que ser sábios o suficiente para adquirirmos os valores técnicos, intelectuais e os valores espirituais, éticos e morais. Então, quanto mais nós estudarmos o Evangelho, Yakov nos diz que é o momento de conscientizarmos a consciência. Então, quando a gente está lendo o Evangelho, estudando o Evangelho, nós estamos conscientizando-nos do que devemos fazer, do que não devemos fazer e como agir e interagir diante daquelas situações. Então, isso é extremamente importante e interessante dentro de um espectro de informações que nós temos que procurar seguir e aperfeiçoar. A questão 751. Como se explica que, entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? O aborto, por exemplo. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Apenas sabe. E aí é um trabalho que nós espíritas temos que fazer de conscientizando essas pessoas, e a literatura espírita sempre vai trazer informações úteis e necessárias. E um outro detalhe importante: antes de criticarmos, antes de jogarmos pedra, oremos por aquele povo. Peçamos a Deus que eles tomem consciência, que eles despertem para Deus, despertem para os valores transcendentes da vida, e assim, certamente, eles se melhorarão e nós também nos melhoraremos. Porque o mundo, para ser melhor, necessita que todos nós nos tornemos pessoas melhores. Questão 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. E esse é o grande problema, que tem muitas pessoas que embaraçam o progresso da humanidade. Na Idade Média, criaram-se um grande embaraço e até retardaram a marcha.
ficou meio estagnado durante aquele período. E hoje, aqueles que embaraçaram a marcha do progresso, principalmente da espiritualização da humanidade lá atrás, são aqueles hoje que lutam pela espiritualização da humanidade, enfrentando toda uma série de adversidades. E aqueles que foram vítimas dos espiritualistas daquela época, dos líderes religiosos daquela época, são hoje os ateus que tentam travar a espiritualização da humanidade. Enquanto não quitarmos esses débitos da consciência, não procurarmos conscientizarmos-nos de que somos seres imortais e que precisamos nos elevar espiritualmente, fazendo-nos melhores, nós vamos continuar do mesmo jeito. E a doutrina espírita toca num ponto muito delicado, muito sensível. Moral, ética, responsabilidade, reencarnação. Esses pontos são aqueles que vai fazer com que o espírito entenda que ele está criando problema para si mesmo. E as pessoas, infantilmente, agem como um avestruz. Se eu esconder a cabeça, eu estou protegido. Então ele não quer estudar para que ele não pare com a sua consciência. Mas é na consciência que está escrito as leis divinas. Se você transgride, você vai ter que reparar. Esse é o grande embaraço que nós fazemos ao nosso desenvolvimento tecnológico, ético e moral. Porque poderíamos estar com muito mais tecnologia se tivéssemos nos desenvolvido tanto eticamente, moralmente, quanto procuramos desenvolver tecnologicamente. Mas ainda não temos todas as tecnologias que gostaríamos de ter. Temos muita coisa na área da eletrônica, muito desenvolvimento eletrônico, mas nas outras áreas, muito pouco. Na área da saúde, então, uma coisa muito importante. Se você estudar um motor de um Fusca, não tem como você consertar um computador. E a área da saúde faz exatamente assim. Estuda um motor de um Fusca e tenta consertar um computador. Por que eu digo isso? Porque um motor é um motor. É uma máquina física. E o motor do Fusca é um motor extremamente simples, extremamente resistente. É considerado um dos melhores motores que existiu até hoje. Mas, em compensação, ele tem pouca eletrônica. Então, se você estudar só o corpo físico, é como se você estivesse estudando o motor de um Fusca. Porque o nosso conjunto corpo e espírito tem um conjunto de situações transcendentes, que mesmo sabendo muito de eletrônica, fica muito para que a gente aprender ainda. A doutrina espírita e a homeopatia juntas, estudadas juntas e bem compreendidas ambas, vão nos dar uma base para entendermos bem mais. Mas ainda temos que caminhar muito para entendermos com mais plenitude esses fatores. Letra A. O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres, que Deus castigará. Serão levados de rodão pela torrente que procuram deter. Além de o progresso está acontecendo naturalmente e continuar acontecendo, Deus planeja para 100 anos, enquanto nós tentamos planejar para 10, às vezes até para uma semana, e não conseguimos. Então, faz-se necessário começarmos a trabalhar intimamente para nos melhorarmos e para entendermos que somos uma peça da engrenagem muito importante para o progresso. Somos muito importantes para o progresso. Se essa peça quebrar, se essa peça tiver com defeito, a maquinário do progresso não vai crescer. Muitas das vezes, por mais absurdo que pareça o que eu vou falar, uma pessoa simples, mas ele tem uma ideia retrógrada, seja em qualquer área, mas ele é sintonizado com grupos de espíritos enormes que ficam pensando daquele jeito. Se essa pessoa muda a sua mente, muda o seu modo de pensar, esse grupo de espíritos mudam. Então, aí a gente pensa assim, o líder espiritual tal, o líder político tal, esses influenciam muita gente. Mas existem livros que mostram que pessoas muito simples podem estar fazendo um trabalho de irradiação muito grande. No livro O Abismo,
André Luiz, acompanhado de seus protetores, eles vão caminhando pelas regiões abismais da Terra, zonas de extremo sofrimento. E num dado momento que eles vão fazendo essa caminhada, um pássaro bate as asas e bate o bico e sai um monte de duende correndo. E o mentor que está ali, que era um espírito que veio de Vênus para gerenciar essas áreas abismais, um espírito de muita luz, avisa para eles. Eles deram um recado. Acontecerá muitos problemas lá na Terra. Pode ser até um terremoto. E aí, eu brinco, às vezes, quando começa a acontecer alguns tumultos aqui em cima, eu falo assim, algum passarinho bateu o bico lá embaixo. Lógico que não é um passarinho, é um espírito humano que perdeu a forma humana e tem uma forma de um pássaro. Ou de um réptil. Certo? Ele não retrogradou. Intelectualmente, ele não retrogradou. Ele apenas está cristalizado em um conflito e nessa cristalização ele vai perdendo a forma humana. O livro Libertação vai dar alguns exemplos e nesse livro Abismo abre-se um leque de informações que nós temos que ler tecnicamente. Não podemos ler esse livro emocionalmente falando. Certo? Ou seja, nossas ações na Terra requerem de cada um de nós uma postura responsável frente ao Evangelho. Tem uma passagem do Evangelho que agora eu não vou lembrar onde ela está, mas os sacerdotes dizem para Jesus, duro é ouvir isso, quem poderá suportar? E Jesus falava do amor. Aqui nós estamos falando de espíritos cristalizados em regiões complexas, onde misturam-se paixões humanas das mais diferentes, que são necessárias transformarem-se para a luz, para o crescimento, para o aperfeiçoamento de todos nós. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más. Quando estas tornam-se incompatíveis com ele, despedaça-as, juntamente com os que se esforcem por mantê-las. E a gente tem que entender que tudo vai caminhando para um progresso, para uma humanização. E aqueles que tentam deter essa marcha, que tentam reverter essa situação, eles vão criando para si mesmos condições de um dia serem defrontados pela força da natureza, pelas leis divinas e tudo se desbanca, então eles começam a ter que refazerem-se. Por mais que os homens tentam criar leis que prejudiquem uns aos outros, ou que vise prejudicar uma classe ou uma raça, o mundo dá voltas e as coisas se invertem. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência das leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Então todos nós temos que procurar essa concordância da justiça divina, porque a lei feita pelos fortes em detrimento do fraco um dia será extinta. Queira ou não queira, os homens, da forma que ajam, da forma que não ajam, vêm lá. Assim foi na Revolução Francesa, depois na Revolução Soviética, e certamente terá outros países que passarão por revoluções de modificar as leis. Talvez não tenha tanta violência quanto teve as outras duas, mas vai ter sempre aqueles corações que entendem que tem que modificar as leis. É interessante que ele vai colocando que uma humanidade que tem as leis do fraco sendo dominada sempre pelo mais forte, ela ainda não está no caminho do progresso, não está no caminho da igualdade e do amor cristão. Então nós temos que refletir muito sobre isso também dentro dos nossos posicionamentos na vida. A palavra igualdade seria melhor equidade, porque igualdade é muito pesada. Então, uma equidade nas ações, nas atitudes, é o que vai criar as condições das pessoas viverem e conviverem bem. Então, dentro dos países que a gente conhece hoje na Terra, o Canadá, Alemanha e Suécia são 3 países que dão para o povo
uma grande qualidade de vida. Então, eles têm um equilíbrio entre o capital, o trabalho e o social. Ainda está longe de ser perfeito, mas são 3 países que, dentro dos poucos conhecimentos que eu tenho, dão um caminhar para que todos possam ter esse equilíbrio. Outro país, que não é tão bem visto por muitos devido às propagandas negativas, é Cuba, que também procura ter essa equidade. Não é igualdade. A igualdade não vai existir. Quando você vê em nosso lar, aqueles que têm autoridade, eles têm mais liberdade e têm certos, vamos dizer assim, patrimônios espirituais que os outros não têm. Mas lá é pela meritocracia, pessoas, espíritos que chegam lá por conquistas íntimas, de conhecimento, de amor, e não pelos meios que nós conhecemos aqui na Terra. Mas todos vamos caminhando e nos aperfeiçoando até que um dia sejamos realmente melhores. Questão 782. Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe? Assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. A colocação comparativa é muito interessante. Por mais que você defenda a sua ideia, por mais força que você tenha para defender a sua ideia, por mais patrocínio que você tenha para defender a sua ideia, se ela não estiver em concordância com as leis divinas, o que ele disse ali, ela vai ser esmagada. Porque se você coloca um tijolinho na frente da roda de um trator, aquela rodona grande, ele vai passar por cima. Você pode calçar um Fusca com um tijolo, mas não pode calçar um trator, um caminhão. Certo? Ou seja, o progresso tem muita força. E os homens tentam embaraçá-lo, tentam colocar empecilhos, mas em um dado momento ele ultrapassa todas aquelas situações, todos aqueles empecilhos. Questão 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento, que resulta das forças das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Nós caminhamos até 1900, até 1700, nós fomos caminhando com muita dificuldade nos progressos tecnológicos. De 1700 a 1900, tivemos muito desenvolvimento na teoria, na física principalmente, na eletricidade, na eletrônica. De 1900 a 2000, de 1900 a 1950, começou-se um grande impulso na tecnologia química, ainda mecânica, na parte mecânica, e alguns avanços da eletrônica. Poucos. De 50 a 2000, a eletrônica desenvolveu ao ponto de que nós tínhamos uma válvula de rádio que era maior do que essa caneta, e ela se tornou um transistor menor do que esse pininho aqui. Bom, isso já é um grande avanço. De 2000 para cá, o transistor que era deste tamanho tornou-se uma cabeça de alfinete. Porque dentro desse relógio, que é um relógio simples, vai ter algo no tamanho de um botão de camisa, que ele marca hora, com grande precisão, o calendário, dia, mês e ano, tem despertador. Esse aqui eu acho que é só isso. Então, e tem relógio que tem muito mais tecnologia para uma coisinha mínima. Você olha assim, mas parece que uma tinta que caiu em cima daquela plaquinha. Logicamente que não é, né? São uma conformação química de micropartículas que formam tudo isso que a gente vê que chama circuito integrado. Olha que maravilha. E a gente vai vendo como que a eletrônica vai ganhando espaço, vai crescendo, vai se aprimorando. Imagine hoje um celular que tem mais função do que uma televisão. A nossa televisão, antes de 2000, era aquela coisa pesada que precisava de 2 homens para carregar uma televisão, praticamente. Hoje, uma criança de 7 anos carrega uma televisão.
Desde que tiver uma alça para ela pegar, ela vai carregar, porque é muito leve. Então, o desenvolvimento eletrônico foi muito grande. Mas o nosso desenvolvimento moral foi tão bom assim? Foi. Porque hoje as pessoas já têm a sensibilidade que tem que proteger a natureza, já têm a sensibilidade que não se deve maltratar os animais. Os pais já não abandonam as filhas que ficaram grávidas ao léu. Ainda existe quem o faça, mas a grande maioria não abandona mais desse jeito. Então nós temos que ver as coisas boas que acontecem, porque as coisas ruins sempre aconteceram e às vezes eram muito piores. Então ganhamos muito no aspecto do coração, dos sentimentos, da melhoria íntima de nós. E da agora para frente, à medida que nós vamos nos esclarecendo do Evangelho, aí nós vamos colocando novos valores para começarmos a nos melhorar. E lembrando que o ensinamento público do Evangelho em linguagem pátria é recente. Durante 1800 anos, praticamente, não, 1500 anos, ele era ensinado em latim. Aí John Wycliffe escreve um livro, que o Evangelho deveria ser ensinado em idioma pátrio. E ele foi perseguido, ele viajou por toda a região da Prússia, que hoje é Alemanha, Polônia, Áustria e República Tcheca e a Eslováquia, aquela região toda ali. Ele viajava por lá divulgando esse livro e divulgando essa ideia, e logicamente perseguido. E um padre chamado Jan Hus, que mais tarde foi ser Kardec, então ele começa a fazer as missas no idioma pátrio. Foi colocado na fogueira. A partir dali, começa vários movimentos que deveria ser ensinado o Evangelho no idioma pátrio. Olha como vocês verem. E no Brasil, até, se não me engano, a década de 60, também era ensinado, as missas eram feitas em latim. E a partir do momento que o protestantismo chega e começa a ensinar o Evangelho em português, na nossa língua, aí a igreja, para não perder mais do que ela já estava perdendo, ela começa a fazer essa inovação de ensinar também em português. As datas aqui no Brasil eu não tenho certeza, tá, gente? Mas eu sei que eu vejo meus pais contando que já assistiram missa em latim. Bom, de todo jeito, vamos colocar que foi até 1900, é só 100 anos de evangelho, é muito pouco. Então, todo um trabalho de evangelização da humanidade precisa ser feito praticamente do zero. As pessoas iam na missa para tomar hóstia, porque eles não entendiam o que estava sendo falado. Era falado em latim. Então, intuitivamente, alguns percebiam alguma coisa, mas ficava faltando, ficava a desejar. Não estamos com isso criticando a igreja. Ela fez um trabalho maravilhoso de manter o evangelho. E, logicamente, quem colocou essas ideias malucas foram nós mesmos, já que hoje lutamos para evangelizar pessoas, para evangelizar a humanidade. Então, todos aqueles que hoje têm algum trabalho de evangelização são aqueles que lá atrás pisaram na bola, fizeram algo que não deveria. E, logicamente, que tem aqueles que são missionários, já sabiam lá atrás, vêm para continuar fazendo, para continuar dando impulso ao progresso espiritual da humanidade. E o progresso espiritual, nós temos que ter uma visão diferenciada. Nós temos que começar a enxergar por outros ângulos. Por quê? O processo evolutivo assim exige de cada um de nós. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos. Para nós conseguirmos as grandes transformações, levam-se, muitas das vezes, séculos. E nós queremos a humanidade toda boazinha daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a um dia, no dia seguinte, se nem mesmo nós conseguimos fazer isso conosco mesmo. Temos ainda conflitos íntimos a serem trabalhados. Conforme diz a nossa irmã Ana Barilova, eduque sua mente. Não, controle sua mente, eduque seus conflitos, evangelize seus sentimentos. Depois, irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carranchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nós temos que procurar agora, com essa frase aqui, tem muita coisa para nós trabalharmos. Quando ele fala em carranchoso edifício do passado,
Caruncho é aquele bichinho que come os grãos, arroz, feijão, milho. Qualquer grão daquele caruncho, aquele bichinho lá que fica lá comendo. Então nós temos, o Espírito está colocando aqui, Kardec na hora que escreve, ele está intuído pelos mentores dele, que o edifício do passado está carunchoso. Aí você fala assim, então a doutrina espírita tem que modernizar. Alguns conceitos, sim, mas não a essência. Por exemplo, Kardec fala que a doutrina espírita nunca seria motivo de estarem nos palcos. Mas hoje, se nós não fizermos um trabalho na internet, quem vai conhecer a doutrina espírita? Então, são trabalhos que nós temos que fazer, são conceitos que nós temos que colocar para nos tornarmos melhores, para nos melhorarmos e nos aperfeiçoarmos, nos melhorarmos. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentânea que oferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade, que saneiam a atmosfera depois de a terem agitado violentamente. Então, depois de grandes problemas, epidemias, tempestades, terremotos, maremotos, há uma transformação do sentimento daquelas pessoas. Tem vários livros e várias mensagens mediúnicas que falam que aquele tsunami que teve na Indonésia e todo o sul da Ásia, e chegou até a África, trouxe uma grande transformação no sentimento da humanidade. Porque mostrou, durante aquele tempo, que estava fazendo as buscas pelos corpos, que estavam trabalhando as notícias daquela situação, mostrou as pessoas tendo extrema compaixão e procurando, então, criar mecanismos de ajudar aqueles que estavam precisando de ajuda, e até hoje tem pessoas perdidas, que de vez em quando aparecem junto da família, se reencontrando, se refazendo. Questão 784. Bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Enganaste. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. E isso, gente, nós que somos pais temos que ter um cuidado muito grande. A criança está lá vendo o desenho tem sempre um bichinho matando o outro. Os jovens vão assistir os filmes. Ah, você cometeu um crime, eu vou te matar. E fica lá aquele sentimento de vingança, de morte, de matança. Isso vai sedimentando na cabeça das pessoas que só saídas violentas resolvem. Aí a pessoa mata a esposa, mata o marido, mata o filho, mata o vizinho. Porque a mente dessas pessoas tem lá a revivescência de impulsos malignos do passado, ou violentos do passado. Por isso nós temos que ter o cuidado, principalmente as crianças mais sensíveis, aqueles que são médiums, de que eles assistem. O hábito de falar palavrão cria fendas na alma. Se imagine aquelas pessoas que em cada 3 palavras eles falam um palavrão. Ou uma palavra de baixo calão. Certo? Aí a pessoa fala assim, aquela palavrinha de 5 letras, né? E vai falando aquela palavra de 5 letras, que começa com P. E assim vai, como aquilo fosse um hábito normal. Mas aquilo ali causa conflitos íntimos e fendas na alma. Então nós temos que treinar a não ficar falando palavrão. Assim também, como tem gente que fala, né, tem que corrigir. Isso demonstra insegurança íntima. Então todos nós temos que fazer um conjunto de reformulação de conceito para chegarmos a um ponto de equilíbrio melhor em cada encarnação. Então, quando se observa o conjunto, vê que tudo está melhorando. Mas nós temos que prestar atenção porque as trevas trabalham sutilmente, trazendo pequenos detalhes nas crianças que são o germe que aflorará lá na frente, causando empecilhos ao processo evolutivo, ao processo de crescimento espiritual da humanidade. Questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso?
orgulho e o egoísmo. Aqui, gente, a palavra orgulho hoje, o sentido etimológico da palavra, a gente falou agora há pouco que tem que mudar determinados conceitos. Então, o conceito de orgulho, na época de Kardec, é aquela pessoa orgulhosa que fala assim, é só o meu que é melhor. Hoje, orgulho, a pessoa que fala assim, eu tenho orgulho de torcer para tal time. Então, eu vou me comportar bem no meio da torcida. Eu vou procurar tomar atitudes dignas dentro da sociedade, porque eu integro um grupo, o qual eu gosto. Tem gente que até ama mais o time do que a família, tá certo? Então nós temos que ter valores. A palavra orgulho hoje dá para as pessoas a ideia de valores que eu tenho que agregar para ser melhor possível. A arrogância é aquela pessoa que ele acha que só ele se basta. Então eu sou o modelo de perfeição, eu sou o modelo de saber, sou o modelo disso, daquilo. Isso é arrogância. Se você é arrogante, você não quer se aprimorar, você não quer se aperfeiçoar, você acha que isso se basta. E cuidado, a arrogância é um sintoma pré-Alzheimer. É um sintoma que vai ficando ali e um dia se torna Alzheimer. Então nós temos que ter cuidado com isso. Então vamos continuar ali. Então vamos colocar arrogância e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então, a parte intelectual e financeira vai fazendo com que a pessoa pesquise, adquire mais conhecimento, adquire mais informação. A pessoa que foi fazer a pesquisa do genoma era uma pessoa da área da estatística, era considerado, e é ainda considerado o melhor, a pessoa que mais sabe de estatística, então precisava de ter esse conhecimento para estudar o genoma, e ele foi estudando. Para vocês terem uma ideia, nosso código de DNA, que é microscópico, ele tem informação que escreveram 32 volumes de 1.200 páginas, A4, escrito com tamanho 8, aquela letrinha que a gente não vai conseguir ler facilmente. Certo? Tem que ampliar para ler. Olha só. Aí perguntaram para ele, você era ateu convicto. Agora que você fez esse estudo, que você desenvolveu toda essa pesquisa, o que você acha? Ele falou, diante de tanta perfeição e de tantos detalhes, eu cheguei a uma conclusão. Só Deus para fazer algo tão perfeito. Ou seja, a própria ciência levou ele a entender que só Deus para fazer algo tão perfeito, com tanta riqueza de detalhe. E olha que nós chegamos a esse conhecimento. E aqueles que nós não descobrimos ainda? Certo? Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura no mundo espiritual. E aí ele pede para a gente ler o egoísmo, que está no capítulo 12, que está mais à frente, que é da terceira parte, que é da questão 913 a 917, que nós ainda vamos chegar até ela. Então não trouxemos o capítulo, também seria um capítulo inteiro, não tem necessidade de estar aqui, fica como dever de casa para vocês pesquisarem depois. Ou seja, tudo vai fazer com que a gente cresça, que a gente aperfeiçoe. Mas tem aquela pergunta, o que eu estou aprendendo com isso? Você passa por um sofrimento, você passa por uma situação difícil, você tem que entender que você deve fazer essa pergunta. O que eu estou aprendendo com isso? E o interessante dessa resposta é que ele vai colocando para nós que os nossos conceitos vão mudando. À medida que nós vamos percebendo que os gozos dos bens terrenos, eles são coisas passageiras. E a felicidade futura, existe uma felicidade muito maior, a felicidade futura, que é o nosso destino ao plano espiritual. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que valorizar essa vida aqui na Terra. Aqui nós temos um excelente aprendizado, nós temos que aproveitar todo momento e viver o máximo que nós possamos.
para cumprir os aprendizados que nós necessitamos aqui. Uma coisa interessante que me lembrei aqui agora é quando Flamínio, em espírito, se manifesta para o Públio Lentulus, que ainda estava encarnado, e começa a explicar para ele as belezas do mundo espiritual. E Públio Lentulus muda muito pouca coisa naquele momento ali. Então, quando nós estamos encarnados, nós temos uma dificuldade, tem uma inércia maior para nós nos modificarmos. Há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos. O progresso intelectual, as pessoas trabalham exaustivamente para incentivá-lo, para criá-lo no seio da sociedade. E o progresso moral, muitas das vezes nem se fala nele. E às vezes até quem o fala é visto com maus olhos. Por isso mesmo, atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando seus costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. E na época de Kardec ainda tinha escravos. Certo? E agora, já pelo menos, as leis proíbem e punem quem tem escravos. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação à preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Porque será impossível que entre os 19 e 24º século haja, a esse respeito, tanta diferença quanto entre o 14º e o século XIX. Então, entre 1500 e 1800, teve um caminhar. E Kardec já prevê lá na frente, entre 1900, aliás, de 1800, né, a partir dali, e 2300. Então, nós temos 300 anos pela frente de luta para chegarmos a um ponto de transformação maior, a um ponto de crescimento maior, que 24º. E o interessante é que Kardec coloca aqui para nós um tempo para nós termos uma ideia do progresso, certo? Ele não marcou uma data que vai ser assim. Então ele colocou do século XIV, quer dizer, de 1500, certo? Eu estou colocando o número redondo, tá? Então, de 1500 a 1900. Deu-se grandes progressos. Agora, de 1900 a 2400, como será? Aqui a gente já consegue fazer aquela ideia que nós ainda temos 300 anos de luta para chegarmos àquela perfeição. Porque, normalmente, os espíritos não marcam data. Eles deixam um período para que a gente entenda as transformações que acontecerão naquele período. Então, se de 1500 a 1900 tivemos grandes transformações, de 1900 a 2400, as transformações serão proporcionais, mas em uma proporção geométrica, que se multiplica. Porque só nesses últimos 20 anos, nós saímos daquele telefone celular, que era chamado tijolão, para essas maravilhas que nós temos hoje. Maravilha tecnológica, certo? Ou seja, nós estaremos sempre progredindo tecnologicamente. Só que, com toda essa tecnologia, nós precisamos, então, desenvolver moralmente. Aqueles espíritos que querem ficar mandando notícia falsa, manipulando as pessoas para prejudicá-las, e aqueles que são mais fracos de cabeça. Portanto que Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala para que as pessoas tivessem muito cuidado. Fala assim: você que é de ciência, não vá comer comida oferecida aos ídolos, porque aquele que tem a mente fraca, se comer, vai entrar em conflito de consciência. Porque não tinha problema nenhum chegar lá e comer aquela comida oferecida aos ídolos, para quem tinha uma racionalidade bem definida. Mas para as pessoas que não tinham uma racionalidade bem definida, se comessem,
eles iam criar conflito íntimo. Então, quando as pessoas mandam uma notícia falsa e a pessoa não tem discernimento para ver que aquilo ali é uma notícia falsa, ele se contamina com o ódio, com a mágoa, ou acredita naquela mentira e toma ação que vai prejudicar a si mesmo. Entenderam? Por isso que temos que ter muito cuidado nesse momento de transformação. E os líderes espirituais que gerenciam aqueles povos mais primitivos não querem os espíritos criminosos lá entre eles para espiarem ali naquele sofrimento. Eles querem melhorar a condição espiritual daquele povo. E eles dizem assim, que nasçam entre vocês, sem braços, sem pernas, sem língua, sem orelha, lá nós não queremos eles mais. Então, é importante que a gente repetiu a linguagem do Espírito dizendo com muita furor, certo? Então, é importante nós entendermos o conjunto de situações do progresso, porque tudo está progredindo. E o nosso entendimento e o entendimento dos outros também. Todos querem melhoria, aperfeiçoamento. E espíritos comprometidos com a lei, eles colocam um tipo de empecilho ao progresso. Certo? Se eu faço o outro sofrer, se eu faço o outro passar fome, se eu faço o outro passar sede, o outro ser desprovido do necessário, na minha próxima encarnação eu tenho que nascer nessas condições. E onde eu nascer vai ter essas condições. Então você acha que os líderes espirituais daquela região querem um espírito comprometido com a lei, que terá que passar sede, fome, miséria? Não querem. Porque todos querem progredir. Entendam isso. Terra entrando em regeneração, espíritos, aí fala transição planetária, espíritos maus, que não têm sentimento de amor desenvolvido, vão reencarnar aonde? Entenderam? Temos que desenvolver o sentimento de compaixão, de solidariedade e entender que todos precisam ter uma condição de vida digna, com equilíbrio, com respeito pelo meio ambiente, respeito pelo social, respeito pelas leis divinas e dos homens. Todos temos que respeitar, mas todos temos que ser participantes do progresso geral. Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, o que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Então, tudo que a gente foi falando aqui é um processo que vai se dando ao longo do tempo, ao longo de séculos, ao longo de milênios. A nossa atual geração está passando por uma transformação e uma exigência muito grande. Precisamos, então, nos melhorar. E o que eu falei aqui, não inventei. Questão 930, 793, que estão mais à frente, aqui no Livro dos Espíritos, vão mostrar como uma sociedade é cristã. Quando nós podemos entender que uma sociedade é cristã. E assim nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos aperfeiçoando, buscando o alvo, o objetivo. E aí temos que procurar entender, discernir, compreender que cada ato da minha vida tem um reflexo na minha vida. Cada ação que eu tomo no meu dia a dia tem um reflexo no meu dia a dia. Assim, nós estaremos crescendo, nos aperfeiçoando e nos melhorando frente às leis divinas.